O título da nossa mensagem, queridos, é Em Cristo, a alegria inexprimível. E o versículo que nós vamos ler a princípio encontra-se na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Embora nunca o tenham visto, vocês os amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Queridos, nós somos, como eleitos do Senhor, como alcançados por sua graça, como remidos, como salvos, como justificados em Cristo Jesus, como novas criaturas. Nós somos guardados por nosso Senhor. E ao mesmo tempo que somos guardados, somos também fortalecidos no poder do Senhor. Assim, e só assim, nós somos fortes nele, no seu grande poder. E é nele que, como fracos que somos, que iremos nos fortalecer, e esse fortalecimento nele, no Senhor, tem um propósito. E o propósito é de que nós venhamos permanecermos firmes, constantes, contra todas as sortes de formas de ataques de Satanás contra as nossas vidas. De fato, queridos, somos guardados pelo poder de Deus e somos guardados exatamente por causa da fé que temos no Senhor. Portanto, a fidelidade de Deus é ela que fundamenta e assegura a nossa salvação, é porque Ele é fiel e não porque nós somos, porque de fiel nós não temos nada. A vida de um cristão, ela todo o tempo ela passará por provas. E isso vai ser até que Cristo volte, ou senão que nós possamos ir até Ele, quando dermos o nosso último suspiro. Mas enquanto estivermos aqui no mundo como eleitos do Senhor, como salvos de Deus, como servos, servindo, porque servo, ele tem que servir. Enquanto aqui estivermos dessa forma, nós passaremos por muitas provas. E o Senhor Jesus nos deixou muito bem esclarecido isso, em tantas partes da Bíblia, e tem um especial que muito nós conhecemos, que é Mateus 6,33. No mundo nós vamos ter muitos problemas, enfrentaremos muitas coisas, haveremos de andar na contramão do mundo, das suas filosofias, das suas práticas, e por isso haveremos de enfrentar aflições, sofrimentos, lutas. Mas o Senhor nos encoraja dizendo: fortaleçam-se em mim, no meu poder, porque eu venci, e em meu nome vocês vencerão também. Agora, uma fé, ela só poderá ser confiante mediante provas. E essas provas têm o fim de aprovar, e aprovar a fé que dizemos ter. E assim Pedro ele vai nos dizer no versículo 6, um versículo anterior, desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim: portanto alegrem-se com isso,
ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. E quando o apóstolo Pedro ele fala, alegrem-se com isso, o apóstolo aqui está fazendo referência à obra regeneradora de Deus. Estejam alegres nisso. Esteja alegre com isso. Então, Pedro fazendo referência à obra regeneradora de Deus, obra essa pela qual, mediante a fé no Cordeiro Santo, tornamo-nos criaturas e criaturas novas, novas criaturas. E essas novas criaturas de Deus, elas estão convictas na perspectiva de uma viva esperança pela confiança plena da ressurreição de Cristo. E tendo confiança nisso, nós então receberemos uma herança a qual Pedro descreveu como sendo ela, essa herança, falamos sobre isso terça-feira, como sendo ela imperecível, pura e imaculada. E Pedro fala sobre uma grande alegria. Entretanto, a alegria que Pedro fala é uma alegria espiritual, uma alegria da alma. É um contentamento em Deus e pelo que Deus fez por nós. Essa alegria espiritual em Deus implica exatamente, meus irmãos, na alegria da nossa salvação. Sermos alegres nisso. O rei Davi, no Salmo 51, quando escreve aquele salmo, orando ao Senhor, clamando ao Senhor pelo perdão dos seus erros, das suas terríveis falhas, dos seus pecados, uma das coisas que ele pede ao Senhor é: Senhor, não tira a alegria da minha salvação. Pedro afirma que esta herança preciosa, ela está seguramente guardada para todos os que creem no céu, na eternidade. E dado esta afirmação, que é certa nos corações de todos os verdadeiros cristãos, isso então gera em seus corações esta alegria inexprimível, essa alegria indizível. E diante disso o apóstolo diz: portanto, alegre-se com isso. Então, meus irmãos, a vida cristã tem entre outras características, independentemente de suas circunstâncias, da circunstância em que possamos estar vivendo, se boas ou se ruins, uma das características da vida cristã é a alegria como fruto do Espírito Santo. Se Ele habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, como regenerados que somos, há de nós expressarmos às pessoas um fruto, um dos frutos, uma parte do fruto, melhor dizendo, do Espírito Santo: a alegria. Não há tristeza, ainda que em meio a lágrimas. Portanto, dado a certeza da esperança da salvação, dada a certeza da esperança de uma sublime e gloriosa herança, então os cristãos podem e devem alegrar-se em Deus, ainda que por uma caminhada difícil e repleta de provações. Podemos aqui parafrasear Pedro da seguinte forma: é como se ele dissesse: vejam,
diante do que lhes falei, e nisso vocês têm confiança, neste momento vocês sofrem perseguições, mas vocês já sabiam disso. E por outro lado, lembrem-se que tudo isso é temporário, é passageiro, é só um momento. Vocês sentirão tristezas, mas afinal, ao fim, triunfarão por meio da alegria exultante em seus corações, e isso pela certeza que aquele que prometeu é fiel. Aqui está algo, queridos, completamente desconexo, ilógico ao pensamento humano, um pensamento natural, a razão humana. Aqui tem algo que as pessoas que não têm um discernimento espiritual, que são naturais, que não têm nelas o habitat do Espírito Santo, elas olham para uma conversa tal como essa e dizem: isso não tem lógica. A alegria em meio à tristeza não tem lógica. É ilógico. Não pode acontecer, não pode existir. Nós temos que entender, e a Bíblia nos fala sobre isso, que as provações na vida de nós cristãos não existem somente para preencher nosso tempo. Ele está com tempo vago, então bota a prova aí para ele. Por nada. Provação na vida de cristão não é obra do acaso, da coincidência, não é. Mas toda provação, todo acontecimento na vida de um cristão, daqueles que de fato amam a Deus, tem seus propósitos segundo a vontade de Deus. Tem propósito. E o propósito é segundo a vontade de Deus. Estamos aqui orando pela vida do pastor Antônio, um homem de Deus, um homem imperfeito como todos nós somos, mas um homem que nunca abriu mão da sua fé. Ele nunca apostatou da sua fé. Ele nunca duvidou de Deus. Ele nunca duvidou do seu amor, mas está aí, passando por uma prova. E se está passando por essa prova, está passando porque é permissão de Deus. E essa permissão de Deus tem propósito, não é sofrer por sofrer. E o propósito é segundo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O Deus da minha salvação e da sua salvação, se é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus de propósitos. Ele não bate prego sem estopa. Ele não fica enxugando gelo, não. Sendo assim, se precisamos suportar muitas provações, é porque em tudo algo o Senhor tem a nos ensinar, ou, se não, a nos corrigir. Abre nossos olhos. A confrontar a minha e a sua rebeldia, a minha e a sua teimosia. Olha o que o próprio rei Davi ele escreve no Salmo 119, 67. Veja a percepção de uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Eu vivia fazendo o que não era a tua vontade, Senhor. Eu vivia pecando contra ti. Agora, porém, sigo tua palavra de perto.
As provações são muitas. E elas também são diferentes umas das outras. Contudo, o Deus da graça é o mesmo Deus e sempre será. Não importa o que nos esteja ocorrendo, na graça de Deus, meus irmãos, nós encontramos forças para enfrentar cada prova, e não há prova que não tenha a sua graça. Não tem prova que não tenha a sua graça. Está fraco, está difícil, está chorando, está cabisbaixo, está querendo se entucar, está querendo se vitimizar, está querendo encontrar respostas nos nossos pensamentos, e muitas vezes pensamentos loucos e débeis, fracos. Estamos buscando no que é errado, naquilo que não pode nos fortalecer. Portanto, não importa o que você esteja passando. O que importa é nós termos a ideia que é na graça de Deus que nós vamos encontrar forças para enfrentar todos estes embates, essas lutas, cada prova dessa. Porque, como disse, não há prova que não tenha a sua graça. E Pedro continua e diz, ele fala assim, por algum tempo. Ou seja, as provações nos entristecem. E por quê? Porque dói. Nos entristece porque nos faz sofrer. Mas Pedro diz, por algum tempo. Ou seja, não dura o tempo todo. Não é para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez possa durar toda a nossa vida como cristão. Você fica falando, eu fico falando, a luta é difícil, é a batalha, papapá e ppp. Meus irmãos, tem irmão que luta todo dia. Tem irmão que a batalha é todo dia. Tem irmão que está correndo perigo de vida por amor a Cristo, enquanto eu e você não estamos. Tem irmão preso. Tem irmão nesse momento sendo executado. Tem irmão nesse momento sendo incendiado. Tem irmão tem irmãos nossos hoje sendo executados, ele, a mulher e todos os filhos, por amor ao Senhor, Deus da sua salvação. E durou todo o percurso da sua vida cristã. Desde o dia que aceitou a Jesus foi assim, até o fim. Mas ele tinha em mente o Salmo quando diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. A alegria dele não foi um dia, 2 dias, 1 ano, 3 anos. A alegria dele foi quando finalizou o propósito dele daqueles irmãos na terra. E eles foram mortos. Mas como eles criam na ressurreição de Cristo, eles, ainda que eu morra, eu viverei. E vivendo, eles estariam diante de Deus, diante do Senhor da sua salvação. E a promessa dele, que quando vocês estiverem lá, doença, fome, nudez, perseguição, e inclusive a morte, isso não existirá aqui. A alegria veio ao amanhecer. E o amanhecer desses irmãos foram na eternidade. Dormiram e amanheceram automaticamente na eternidade. Os nossos sofrimentos não duram para sempre.
E sem falar que ali e acolá Ele dá o escape que nós precisamos. O Deus da nossa salvação, queridos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel. E, portanto, Ele não nos prova além do que podemos suportar. E assim, Ele não nos deixará sermos tentados além do que podemos aguentar. Sempre Ele haverá de nos conceder escapes e saídas, a fim de que possamos resistir, perseverar. É por isso que todo salvo persevera até o fim. Ele não desiste. Ele não se acovarda. Pedro fala também que as provações, que os sofrimentos têm propostos para testar, avaliar e, sendo assim, comprovar a legitimidade e a autenticidade da fé que dizemos que temos. Ele faz, e Pedro fala sobre isso, contrastando aqui, fazendo a gente refletir numa relação da fé como ouro quando é purificado. Como podemos ver aqui no versículo 7. O apóstolo Pedro diz: elas mostrarão que sua fé é autêntica. Elas quem? As provas. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então Pedro aqui nos diz que a fé provada, ela é infinitamente muito mais valiosa que o ouro purificado. Porque a fé provada, a fé verdadeira, a fé salvífica, como agora há pouco falei, salvífica, ela nos salva. E você pode ter todo o ouro do mundo, o mais puro que for, mas ele não pode comprar sua salvação. Porque a nossa salvação, nós só podemos apossar ela através da fé. E a fé na obra que Jesus executou. E nós não fizemos absolutamente nada. A fé legítima, ela não perece. Ela não se acaba. Ela não se destrói. O ouro, sim. Além de tudo, pode ser roubado ou mesmo perdido. A fé autêntica, jamais. E a fé provada como uma legítima fé, uma fé salvífica, ela culmina no nosso acesso ao céu. Ela nos garante a herança viva e segura. O pastor Hernando Dias Lopes, sobre isso, ele comenta assim: a fé provada garante o acesso à herança não sujeita às desgraças terrenas. Independente do que aconteça na minha e na sua vida aqui nessa terra. A pior desgraça que possa ocorrer em nossas vidas, ela não vai afetar um minuto a garantia que Deus nos dá por meio da fé, da nossa salvação, da nossa herança. Nós vamos recebê-la, dê o que der. Então o verdadeiro cristão, ele é salvo e continua sendo salvo todos os dias pela serena observância e submissão ao senhorio de Cristo. E ao fim ele será salvo quando Cristo
retornar em glória. Somos salvos pela fé, continuando sendo salvos, ou seja, vamos crescendo na fé, porque a fé não é só para nos salvar, a fé também é para nos fazer amadurecer, para nós deixarmos de sermos crianças na fé, imaturos, neófitos, e como muitas vezes eu uso esse termo, moleques na fé, cheio de mimimi e de cri-cri-cri. Essa fé vai nos ajudando a crescer. Essa fé é quem vai nos fazer andar com Cristo, e em Cristo nós vamos nos fortalecer no seu poder, para resistir a tudo. Entretanto, queridos, enquanto não se consuma a nossa salvação no último dia, o verdadeiro cristão, ele passará por testes até o retorno do nosso Senhor. Quem está lhe passando um evangelho diferente desse, ele está lhe mentindo, ele está lhe mandando um evangelho que é completamente um engodo, é um engano, é uma mentira. Mas esses sofrimentos e provações, eu volto a dizer a você, a palavra nos diz que durará por um breve tempo, mas a glória eterna, como aqui mesmo estou me referindo a ela, ela durará para sempre. A salvação é eterna, é vida eterna. O sofrimento que passamos e passaremos resulta em mais glórias quando Cristo retornar, meus queridos. E por sabermos convicta e absolutamente disso, nós então o amamos, como diz o apóstolo Pedro, no versículo 8. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Então Pedro inicia aqui comentando sobre algo completamente pertinente, inato, ou seja, faz parte da natureza de uma vida cristã. Quando Pedro fala assim, embora nunca o tenham visto, vocês os amam. Para Pedro, os cristãos destinatários de sua carta expressavam de forma voluntária um amor verdadeiro. Para Pedro, a vida daqueles irmãos expressava um amor grato, um amor constante, um amor incessante, um amor dessa forma por nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que nunca o tivessem visto, como Pedro viu. Tal relação de amor, meus queridos, implica numa relação cotidiana, rotineira e também particular com o Senhor. Pedro diz aos nossos irmãos e destinatários dessa carta, Pedro diz assim, e ainda que não o vejam agora. E este termo que Pedro usa agora, refere-se ao tempo presente em que aqueles irmãos viviam. Reflete aquele momento atual precedente à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tempo este que de fato eles não viam e nem viram a Cristo com seus olhos físicos. Contudo, creram de forma convicta e confiante. Da mesma forma, nós também nos inserimos nesse grupo de irmãos aonde Pedro destinou a sua carta.
Pois assim como aqueles irmãos que não viram Cristo com seus próprios olhos, nós também não vimos. Assim como aqueles irmãos creram em Cristo, sem vê-lo presencialmente, nós também não o vimos. E por isso esses irmãos e também nós, nos dias de hoje, estamos debaixo das bem-aventuranças que Jesus falou lá atrás a Tomé. Lembra daquela bem-aventurança? João 20, 29. Jesus disse: você crê porque me viu. Aí Jesus diz: felizes, bem-aventurados, abençoados são aqueles que creem sem ver. Aqui está o fundamento da fé. Aqui está o fundamento da fé que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus. Aqui está o fundamento da fé, a fé que nos impele, que nos motiva, que nos impulsiona a seguir adiante. Aqui está o fundamento da fé, meus queridos, a fé que não nos deixa retroceder. Aqui, meus irmãos, está o fundamento da fé, a fé que nos enche em exultação de uma alegria, e uma alegria indizível e inexprimível. E por meio dessa fé, é que nós estamos aqui hoje. E quantos dias forem necessários, segundo o propósito e os decretos de Deus, estaremos aguardando a conclusão da salvação das nossas almas. A vontade que nós temos que ter em nossas almas, o anelo, o desejo, é de exatamente nesse momento em quando nós nos reunimos como igreja, estarmos aqui esperando que daqui a pouco as trombetas toquem e o Senhor venha buscar a nós, a sua noiva, como cantamos há pouco. Esta fé preciosa, mais que o ouro provado no fogo, ela enche-nos de uma esperança da vinda do que nós não vemos com os nossos olhos, mas que temos perspectiva certa, convicta, absoluta, segura, que Ele virá, em breve o Senhor virá. É essa perspectiva que nós temos que ter como cristãos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Outras versões dizem que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e que não vemos. Essa fé nos dá a convicção que Cristo está vindo. Aonde? Está vindo. Mas eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está vindo. Ele prometeu desde sempre que viria para nos salvar dos nossos pecados, e Ele veio. Ele disse que passaria por
terríveis sofrimentos, e ele passou, e o pior dos todos os sofrimentos que Jesus passou na cruz foi o meu e o seu pecado. Ele não merecia isso, e nunca merecerá, porque ele é santo. Agora eu e você somos pecadores miseráveis, pelo qual ele nos amou e dessa forma. Portanto, ele prometeu que viria nos salvar. Nos salvaria morrendo na cruz. E ele disse: mas ressuscitarei ao terceiro dia. E Jesus ressuscitou. Se acaso você tem alguma dúvida da ressurreição de Cristo, a Bíblia Sagrada diz, Paulo fala em 1 Coríntios, que vã é sua fé, ela não serve para nada. Ela é inútil. Porque se você não crê que o seu Salvador vive, você continua morto ou morta em seus delitos e pecados. A alegria indizível que temos, porque cremos de fato em Cristo, é um sentimento que não há como nós exprimi-lo. Não há como descrevê-lo com simples palavras humanas. É uma alegria completamente diferente da alegria meramente humana, visto que é uma alegria que é fruto do Espírito Santo. É uma alegria inexplicável. E ela causa uma sensação maravilhosamente agradável. Essa alegria expressa o profundo amor de nós cristãos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falam amar a Deus, entretanto, o amor verdadeiro ao Senhor está expresso na alegria interior do seu ser, como cristão que diz e que professa ser. E que ainda que esse ande de prova em prova, contudo sua fé, ela não se desvanece, ela não se acaba. Muitos falam que amam a Deus, entretanto não há provas evidenciais na forma da condução de sua vida. Não há nada na sua vida que dê pelo menos um ar desse amor. Quem ama sofre. E sofre a prova. Por amor a quem diz amar. E nesse caso aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama vai para a fornalha. Submete-se à fornalha. E não nega o Senhor. Quem ama, desce à cova dos leões. E sabe para quê? Para não entristecer o coração de Deus. Mas você vai orar ao seu Senhor. Você tem que se prostrar diante de mim, Daniel. Você vai para a cova dos leões? Eu vou. Mas a última coisa que eu quero é entristecer o meu Senhor. Mas uma vezinha só hoje, para que eu não me coloque na cova dos leões, ele disse, nunca, jamais, com todo o respeito, em absoluto, eu não
Vou negar o meu Senhor, eu não quero entristecer o seu coração. Aquele que de fato ama a Cristo, antes prefere sofrer a entristecer seu Senhor e Salvador. Quem de fato ama a Deus, contenta-se com um prato vazio, com o ronco do seu estômago e com a alegria no coração do Senhor, do que com um prato farto, com a amizade do mundo e o olhar reprovável do Senhor. Ontem eu vi a hora uma pessoa da minha família ficar com raiva de mim, se é que não ficou. Estava numa festa de casamento, celebração, esperei um pouco. E daqui a pouco, como o pastor Hernando Dias Lopes, o pau quebrou. Era o Hélio Safadão para lá, aviões de não sei das contas para colar, músicas com aquelas letras muito maravilhosas e bonitas. O uísque já comendo no centro. E aí, tio? Me encontrei outro dia com fulano de tal. E ele lembrou, tu desce, Serginho deu muito trabalho ao velho Sandoval. Fato, pura verdade. Agora, o bom de tudo isso é encontrar essa mesma pessoa e dizer, ele agora é outro homem. Para a glória de Deus. Mas tio, não tem problema. O senhor aproveitou a vida? Eu digo, de jeito nenhum. Dessa vida eu me envergonho. E estavam os meus 2 filhos lá, o mais novo, que aqui está, e o mais velho. Diz, por conta da minha vida anterior, esse não sofreu, porque me encontrou e teve um outro pai. Já o pai do irmão dele mais velho, foi o pai que morreu, que Cristo matou. Que morreu com Cristo. Esse sofreu. Suas irmãs sofreram. Aquela galega que estava sentada ali sofreu. Em que eu vou me alegrar e me aproveitar dessas coisas desse mundo? Não, mas não pode ser assim. Eu disse, pode, filhinho. Eu espero que um dia você entenda o que eu estou falando. Porque muitas das coisas que eu fiz, você já viveu no seio da sua família. Os pratos de lentilhas estavam lá. Mas aqueles pratos de lentilha, aquela forma de viver, faço minhas palavras do apóstolo Paulo, e quando ele diz, disso tudo vocês agora se envergonham de ter vivido e feito. Eu não sei como é que crente quer viver desse jeito. Não ter vergonha. As provações, queridos, existem para que haja a separação do joio do trigo. É no fogo que o ouro sai depurado, limpo, refinado e com um valor maior. É no fogo da provação que a fé se agiganta e assim gloriosamente o cristão exercita seu amor a Deus. A Deus. O verdadeiro cristão provado no fogo das provações tem sua alma exultante em gloriosa alegria. Mas isso não é porque ele é um masoquista, porque ele gosta de sofrer.
mas porque ele entende que em tudo há um propósito glorioso de Deus e que através de sua fé refinada, depurada e cada vez mais preciosa, ele vai tendo o seu caráter trabalhado à imagem de Cristo, a fim de viver para Cristo e um dia vê-lo face a face. É quando chegamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, através da fé, que encontramos a única e verdadeira fonte inesgotável de alegria. O pastor William MacDonald, sobre isso, ele diz assim: a alegria do cristão não depende das circunstâncias terrenas, mas do Cristo ressurreto e exaltado à destra de Deus. Assim como não é possível remover Cristo de seu lugar de glória, também é impossível tirar a alegria do cristão. E Pedro continua a falar e diz, versículo 9: pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Então Pedro diz aos seus destinatários que esses estão alcançando, eles estão recebendo, obtendo o objetivo da fé em Cristo, e assim, de forma exultante, alegram-se. A nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos enche de alegria indescritível, dado o futuro glorioso que o Senhor preparou, sendo isso evidenciada, essa alegria, pelo nosso amor a Ele, ao Senhor, ainda que em meio a todo e qualquer tipo de provação. Este processo das provações de fé, da nossa fé, vai mostrar exatamente nosso crescimento espiritual. Que tipo de cristão nós temos sido? E ao mesmo tempo também atesta quão de fato salvos nós somos de antemão. O pastor Robert Charles Sproul, ele fala que um dos maiores testemunhos da história dos Estados Unidos da América a respeito da alegria inexprimível do cristão, em meio aos seus mais variados vales profundos de dores e sofrimentos, ele diz que um dos maiores testemunhos é dado pelos escravos lá no passado da história americana. Porque, como sabemos, a vida de um escravo é uma vida triste, é uma vida humilhante, é uma vida degradante, é uma vida miserável. Nós sabemos que um escravo, ele não é dono de si mesmo. Nós sabemos que escravo, ele é um produto, ele é uma mercadoria de venda. E, portanto, aqueles escravos, eles eram vendidos em lotes. Aqueles escravos muitas vezes sofriam a separação de suas famílias. Aqueles escravos muitas vezes, maridos, eram separados de esposas, filhos de seus próprios pais. Aqueles escravos, eles eram cruelmente açoitados, eram acorrentados, eram tratados como animais, como bichos, eram tratados de forma desumana. O Evangelho não faz distinções entre pessoas, meus irmãos. Ele salva ricos e salva escravos. Ele salva brancos e salva negros. O amor de Deus, ele não faz distinção de pessoas. Mas é um amor que vai sobre aqueles e transforma. Fazem homens e mulheres transformados independente da sua raça, da sua cor e do seu nível social. Mas faz nova criatura para viverem agora para o louvor da glória de Deus.
Então esses escravos, eles viviam dessa forma. E no meio desses muitos escravos, havia ali cristãos que eram escravos. E estes, em meio às suas profundas provações, a todos esses sofrimentos que agora falei, eles cantavam, exultantes, cheios de alegria, a respeito de sua fé. Em meio às suas aflições, eles olhavam para o céu, na certeza de que era de lá, do céu, que viria o socorro para cada um deles. Em meio a todo esse horizonte triste, tenebroso, mas eles olhavam para o céu e do céu recebiam a luz do seu Senhor. Eles sabiam que era de lá, do céu, do trono da graça, que viria seu socorro e socorro bem presente. E por isso eles cantavam. E a letra que eles cantavam era assim: balance devagar, doce carruagem, que vem para me levar para casa. Olhei sobre o Jordão, e o que foi que eu vi? Vindo para me levar para casa, um grupo de anjos que vem após mim. Vindo para me levar para casa. Um dos maiores testemunhos veio dos escravos que eram presos, torturados naquela época, naquele século, nos Estados Unidos da América. Mas eles exultavam em alegria, não pelo que viviam, mas pela certeza da glória de Deus que os esperava. É por isso que Paulo diz que nenhum sofrimento pode ser comparado com a alegria, com a felicidade da glória do Senhor que nos espera no dia em que Jesus irá buscar a sua igreja. E muitas vezes nós saímos de um culto tal como esse, onde recebemos essa palavra maravilhosa do Senhor. E não ficamos na nossa mente com essa perspectiva. Antes saímos daqui e vamos amar o mundo cada vez mais e a Ele nos entregar. Começamos a buscar, a termos mais prioridades às coisas desse mundo do que prioridade ao Deus da nossa salvação. Aquele que tem a nos dar infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos um dia ter. Prioridade. O nome é esse. Hoje na minha casa recebi minha cunhada e meu cunhado, todos os dois são médicos em Natal. Meu genro estava lá, minha filha, minha netinha, minha esposa, Davi. E conversávamos sobre a questão de diabetes. E eu falando para o meu cunhado sobre isso. Meu cunhado disse: Sérgio, olha, a sua ainda está levezinha, você tem jeito ainda. Olha, se você fizer exercício, você não toma medicação nenhuma. Você faz exercício? Eu digo: nenhum. Nenhum. Aí meu genro começou a tirar onda comigo. Faz não. Ah, falei para ele, faça assim, faça assado. Mas Sérgio, por quê? Tem outra resposta. Porque não tem sido prioridade na minha vida. Não tem sido prioridade. Não, é porque eu não tenho tempo. Não, é prioridade.
Não, porque eu dormi tarde. É prioridade. Durma cedo. Acorde mais cedo. Ou então faça esforço. E acorde mais cedo ainda. É prioridade. É sua saúde. É prioridade. Muita gente prioriza a sua saúde de uma forma bem mais substancial do que eu. A mesma coisa é muitas vezes a prioridade nossa para com Deus. Culto, não veio? O que foi? Não foi isso, foi aquilo. Foi porque é assim, foi porque é assado, foi porque... Não, porque chegou visita na minha casa. E por que não trouxe? Sirva um cafezinho, eu disse, olha, eu estou de saída. Eu queria saber se chegar uma visita na casa de alguém, de um crente, na hora dele ir para o trabalho, ele diz, ó, patrão, aliás, e nem avisar, né? Porque aqui não avisa ninguém. A gente só sabe depois que o culto começa. Pronto, não chegou. E a bênção apostólica foi dada e também não chegou. Mas vai com essa desculpa para o patrão? Patrão, eu não fui. Por quê? Chegou visita. Colégio, faculdade, trabalho, lazer. Academia. Tudo tem prioridade. E a prioridade com Deus qual é? Aí nós começamos com as nossas justificativas. Não, mas foi isso. Não, mas foi porque é aquilo. Não, porque eu esperei isso. É porque eu esperei aquilo outro. E não deu certo. E assim foi. Não. Vamos ser sinceros. Porque não teve prioridade. Faltou prioridade. Existem impedimentos, impossibilidades. Como coloquei no grupo hoje, eu não sei se todos ouviram o áudio, do nosso querido pastor Antônio. Se tem uma coisa que eu tinha certeza que hoje ele estaria sentado ali, ele e a sua esposa. Mas ele estava fazendo diálise. 3 horas. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Prioridade. Ministério de louvor. A fé cristã é contínua. O cristão crê e continua diariamente a crer com alegria. O objetivo da sua fé o enche de alegria e por isso ele tem grande prioridade na sua vida. E assim, nesse processo contínuo de crescimento espiritual, torna então as bênçãos da salvação cada vez mais vívidas em sua alma. Cremos em Cristo e por isso nós somos salvos. E porque somos salvos, continuamente prosseguimos crendo nele. Essa confiança enche nossos corações de uma alegria exultante. Essa confiança enche os nossos corações de uma alegria exultante. E essa alegria, ela é retratada em nosso sincero e verdadeiro amor. Amor a quem? Por quem? Naquele que primeiro nos amou. E por isso, é somente por isso,
que nós o amamos, independente de todo e qualquer sofrimento, passado, presente e momentâneo, e ainda dos que possam vir. É uma confiança diferente. É uma confiança em algo substancial. Não é uma confiança em algo subjetivo, que não tem essência. O verdadeiro cristão, ele tem a sua confiança e ninguém a tira do seu coração. Assim como também nada deixa ela inconstante. Você quer viver uma alegria maravilhosa em sua vida? Independente do que você possa estar vivendo. Busque essa alegria em Cristo. Somente nele a alegria inexprimível. Suas vitórias terrenas podem ser boas, mas a vitória maior é a que Cristo lhe deu lá na cruz. Você pode ser um grande TI, filhão, mas sem Jesus, tu é um derrotado. Eu posso atingir o que eu quiser na minha vida, o que eu pretender atingir. Eu acredito que eu nunca vou ser, não, que eu nunca fui até hoje. Um empresário, milionário, bilionário, vou não. Se tem uma coisa que minha mulher diz é que eu não tenho pena do meu suor. Tem outro que diz a mim, ele está certo que o senhor não ame o dinheiro, mas também não odeie não. Eu posso conseguir tudo isso, mas se eu não tiver Cristo, eu sou um derrotado, um desgraçado. O meu fim será o pior de todos os fins. Agora, se eu buscar em Cristo o que Ele tem para mim, se é esse o meu anelo, o meu desejo, a minha vontade, se Cristo é a minha prioridade, com toda certeza, ainda que em lágrimas, a minha alma exultará em alegria, uma alegria inexprimível, indescritível, indizível. O grande problema nosso é que nós não temos feito esforço algum, embora nunca vamos conseguir dimensionar, mas não temos feito esforço de dimensionar o grande amor do Senhor por nós. Ele é imenso, Ele é eterno. Paulo diz que esse amor, ele vai falar da sua grandeza, ele fala da sua profundidade, ele fala da sua altura, ele fala da sua largura,
E Paulo vai falando sobre isso como se de fato, esse amor é um amor inexprimível, que nós não somos capazes de dimensionar. Mas poderíamos orar para esse amor, com mais prioridade. Dando honra e glória a esse amor. Porque se não fosse esse amor, nós não poderíamos usufruir dele se esse amor não nos amasse. Ele não tinha nos transformado. Só em Cristo. E somente nele. A alegria inexprimível. Busque coisas que lhe alegram. Não tem problema. Agora eu só lhe digo uma coisa. Se as coisas que você tem buscado, que tem trazido alegria para você, lhe afasta de Deus, abra mão dessas coisas. Ah, mas é isso. Abra mão. Ah, mas é a princesa da vida que me apareceu. Abra mão. Se ela está lhe levando para longe de Deus, abra mão. Ah, é meu boy. Abra mão. Porque nem sua princesa nem seu boy morreu por você na cruz. Quem morreu foi Jesus Cristo. É meu emprego. Abra mão. Se ele lhe afasta de Deus, abra mão. Mas quem vai fazer sua feira, diz, busca o reino de Deus e a sua justiça. Ele prometeu e ele é fiel ao que promete. Ele diz, e todas as coisas que você necessitar, eu lhes darei. O problema é que a gente quer confiar no nosso emprego, no nosso trabalho, mas não quer confiar em Deus, que nos concede a saúde, a capacidade, nos dá os dons e os talentos para podermos trabalhar. E aí a resposta para ele é ingratidão. É não abrir mão do que nos tira da sua presença. Que Deus possa ministrar profundamente seu coração, em meu coração, em nosso coração, essa palavra, o seu amor, a nossa vida com Ele e uma vida que reflete corações cheios de amor, grato e por isso são alegres, independente de tudo que possa estar ocorrendo conosco. E Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor.